Olá, amigos. Estamos começando mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje nós temos o prazer de trazer aqui ao programa uma presença muito ilustre da historiografia paraibana, a professora Natércia Suassuna Dutra. E ela vai fazer uma abordagem das mais interessantes. Ela vai falar sobre Anaíde Beiris. Anaíde Beiris, quando eu comecei a ler, confesso aos telespectadores, fiquei encantado com a história. Tudo que eu li do trabalho que foi feito pela professora Natércia e por outros autores me deixou realmente encantado pela vida desta paraibana. Natércia Suassuna Dutra, permitam-me falar um pouquinho sobre ela, nasceu na cidade de Catolé do Rocha, aqui na Paraíba. É filha de Natércio Dutra de Medeiros e de Adília Suassuna Dutra, viúva de José Painho Ribeiro Coutinho. Contadora, pesquisadora, historiadora, genealogista e sócia efetiva do Instituto Paraibano de Genealogia e Heráldica. Ocupa a cadeira 13, cujo patrono é o professor Raimundo Suassuna. Sócia fundadora da Academia de Letras e Artes do Nordeste, Alane, Núcleo da Paraíba. E tem outros cargos, né? Tem outras participações também no Instituto Histórico Geográfico Paraibano. Mas aonde, minha querida Natércia? Você é uma pesquisadora que me impressionou por esse trabalho. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Gilson. Tá ok? Prazer. Vamos falar sobre Anaíde? Vamos. Por que a nobre escritora, professora, resolveu fazer esse trabalho sobre Anaíde Beiris? Fazer esse estudo tão bonito sobre Anaíde Beiris? Tá. Olha, primeiro, para fazer justiça, né? Porque ela foi injustiçada, foi uma pessoa que fez muito pela cultura, apesar de ter vivido pouco tempo, mas deixou muita coisa boa. Deixou, mas foi queimado, né? Ela fez, mas foi destruído na Revolução de 30. Então, eu sempre gostei, desde criança, que eu ouço falar em Anaíde, e gostava muito de ouvir pouca coisa que sabia sobre ela. Então, como pesquisadora, eu procurei me aprofundar, com dificuldade de encontrar informações, mas com o tempo fui conseguindo algumas coisas e fiz uma plaquetezinha, fiz até esse trabalho dessa plaquete está na revista do Instituto Histórico, que é agora desse ano, que já saiu faz pouco tempo. E eu acho que, em primeiro lugar, Gilson, fazer justiça. E também ver que a mulher paraibana é forte. É forte. E a Anaíde é o exemplo disso. Anaíde, jovem, começou professora lá em Cabedelo. Foi, ela começou, primeiro para estudar, foi uma dificuldade, né? Dificuldade, porque o pai era pobre, trabalhava na União, mas com sacrifício conseguiu colocá-la na escola normal. Sim. Da Paraíba, né? Que era uma escola de elite. De elite, ela era escola de elite. E ela terminou o curso com 17 anos de idade. E foi ser professora em Cabedelo. Né? Mas antes ela estudou, passou em primeiro lugar, foi oradora da turma com 17 anos, era a mais jovem da turma. Ela era sempre lá na escola procurada para recitar poesias. Isso ela, vamos dizer, com 14, 15, 16 anos, né, que ela estudava lá na escola. E também participar de dramas, porque naquela época a parte teatral não era... Era bem acentuada, né? Era ela quem fazia representações. Então a aceitação dela foi boa na escola? Muito boa. Era amiga de todos. Ela conviveu com a alta sociedade. Com a alta sociedade. E ela participava. É daí que vem, em 1930 foi que ela começou, o pessoal começou a achar que ela estava errada na maneira de ser. Mas antes disso, ela era muito apreciada, assim, gostavam de ouvi-la recitar, as próprias poesias, ela fazia poesia também. Sim.
Então, ela foi ensinar em Cabedelo, que foi a pergunta que você me fez agora, né? Lá em Cabedelo, como é que foi a atuação? A senhora tem algo nesse seu levantamento, como foi a presença dela lá em Cabedelo, que na época era município de João Pessoa, não é? Era. Como foi a participação dela lá? Olha, ela era professora de uma escola primária e chegou a ser secretária eleita pelos próprios alunos. Ela era muito querida lá, muito querida. E à noite, ela, por conta própria, ela não ganhava nada, porque ela ganhava só o que ensinava as crianças no turno da manhã. À noite, ela ensinava aos pescadores. Sim. Sabe, ensinou a ler, ensinava poesias, a recitar, sabe, fazia aquelas partes de drama que chamavam antigamente. Ela foi uma pessoa muito importante em Cabedelo e muito querida. Muito querida. Muito querida. Como foi que a senhora foi encontrar para os seus estudos sobre a Anaíde tanta informação? Teve facilidade para isso? Não, muita dificuldade. Conversando, porque a genealogista é Conversando chata. É que se entende, né? Exatamente, dizia Chacrinha, quem não se comunica se trumbica, né? Então, eu saía, sempre perguntava a alguém que conhecia a Anaíde Beriz. E até que eu fui me entrosando também com a família dela, que é pequena, tem uma Yalmita, que é sobrinha dela, e tinha muita coisa, mas Yalmita é uma alma boa, e assim, gosta de ajudar, e emprestava muitas coisas e perdeu. Essa pessoa da família ainda reside aqui? Reside aqui. Reside aqui. É. Mas era uma família pequena, a família Pequena, dela. era O pai era gráfico? Era gráfico da União. Da União. Trabalhou 27 anos 27 lá. anos. Mas, professora, eu estive vendo nos seus escritos e nas pesquisas de outros autores que o problema de Anaíde Beriz com relação à sociedade da época é porque ela era bem, digamos, avançada no sentido assim, ela era, além de feminista, ela tinha uma visão muito além daqueles que viviam na década de 20, por exemplo. Era isso? Era. Também teve essa parte. Eu acho que a sociedade tinha, algumas pessoas tinham até inveja de Anaíde. Era, eu acho, viu? Pelo que eu leio sobre ela tinha amizades com escritores, com um pessoal sempre mais velho do que ela, né? Ela tinha também, na juventude, teve suas amigas, mas ela também se comunicava com os mais velhos. Ela tinha interesse pela leitura, pelo conhecimento, e isso causava inveja de muitas pessoas. Eu acho que as mães, eu digo até o que eu escrevi, que as mães, às vezes, tinham até inveja, porque as filhas não acompanhavam a cultura de Anaíde, sabe? E, às vezes, também não aceitavam a forma como ela agia em certas oportunidades. Também, né? Ela, digamos, era uma pessoa que tinha, digamos assim, aquela vontade de se libertar, porque a mulher era muito presa naquela época. Não tinha liberdade nenhuma. Olha, a Anaíde era criticada porque cortou o cabelo a Lagarsone, que ela não foi a primeira, mas como ela aparecia muito, então ela ficou marcada como a fazer um penteado que artista faz, que artista naquela época, né, era não condenado. Tinha valor, não, né? nenhum. Então já começava daí. Usava sapatos altos, bem altos, sabe? Ela era elegante, se vestia muito bem. Foi Miss, né? Ela foi Miss em 1925. Um jornal fez foi onde era o Paraíba Hotel, né? Eu vou dar uma pequena pausa, porque eu quero, daqui a pouquinho, vamos falar sobre os amores de Anaíde Beriz. Tá ok? Ok. Nós voltamos daqui a pouco com o nosso Memória.doc, hoje entrevistando a professora Natércia Suassuna.